Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui à nossa disciplina, né? A disciplina de tributos e logística. Hoje nós vamos tratar sobre PIS e COFINS, tá? Na aula anterior nós abordamos o imposto sobre serviço, seguindo essa sequência dos tributos aplicados à área logística, né? Então nós vamos dar continuidade com PIS e COFINS, tá? O primeiro ponto aqui que eu trago para vocês para vocês terem conhecimento, é uma instrução normativa da Receita Federal, é a 1911, né? 1911, de 2019, que ela trata sobre essa cobrança, tanto no aspecto do PIS e COFINS normal, como do PIS e COFINS na perspectiva de importação de produtos, tá? Vamos lá. O PIS e o COFINS, eles têm algumas modalidades que eles são cobrados, tá? Então, o PIS e o COFINS, eles são contribuições, tá? Nós vemos nas espécies tributárias. O ISS, por exemplo, é um imposto, tá? É uma espécie tributária imposto. E o PIS e COFINS é da espécie tributária contribuições. Então, ele tem o foco de contribuir para a Seguridade Social, para as ações sociais dos entes públicos federais, tá? Então, a gente tem PIS e COFINS como contribuições, e eles são contribuições federais, tá? Então, é o governo federal que faz a sua cobrança, tá bom? Aqui a gente tem o PIS, primeiro ponto, e abaixo a gente tem o COFINS. O PIS, ele é cobrado em três situações, que é faturamento das empresas, folha de pagamento e importação de bens e serviços. Já o COFINS, ele é sobre o faturamento e sobre a importação de bens e serviços, tá? Mas vamos ver cada situação dessa, tá? Então, quando a gente fala que a primeira situação aqui o PIS é cobrado sobre o faturamento. Então, a gente está dizendo que toda vez que a empresa vender produtos, a gente vai ter existência de PIS e COFINS. Ou seja, todas as empresas que tiverem faturamento, emitirem notas e tiverem faturamento, elas vão pagar PIS, tá? Esse é o primeiro ponto. No segundo ponto, a gente tem as entidades do terceiro setor, tá? Que são as entidades sem fins lucrativos. Essas empresas, geralmente, elas não têm faturamento, mas elas têm funcionário, tá? Então, a gente está falando de empresas do terceiro setor, são associações, os partidos políticos, as entidades religiosas, tá? Então, vamos pensar que uma entidade religiosa, uma igreja, se ela tem funcionários, tá? Se ela tem funcionários, ela tem folha de pagamento. Então, sobre a folha de pagamento, haverá incidência de PIS, mas não haverá incidência de COFINS, tá? E a outra possibilidade da existência do PIS e do COFINS são as importações de bens e serviços. Então, eu estou trazendo alguma coisa de fora para dentro do Brasil, tá? De fora do Brasil para dentro do Brasil, eu tenho a incidência de PIS e COFINS sobre essa importação, tá? Então, quais são as possibilidades de pagamento de PIS e COFINS? Sobre o faturamento da empresa, então, toda vez que a empresa vende produtos, tá? Serviço a gente falou ontem, desculpe, ontem não, na aula anterior, que é o ISS. Quando a gente vender produtos, a gente tem faturamento. Quando a empresa fatura em cima das suas receitas, ou seja, haverá incidência de PIS e COFINS. Quando a empresa for do terceiro setor, ou empresas sem fins lucrativos, que ela tenha funcionário, haverá incidência de PIS, tá? Se ela não tem funcionário, não tem folha de pagamento e nem tem faturamento, não haverá incidência, tá? Ela não vai pagar, só nesses casos. E no caso de importação de bens e serviços, haverá PIS e haverá COFINS no ato da importação, tá? Ou seja, no porto, quando o produto chega, ele só é liberado com essa cobrança realizada de PIS e COFINS. Ok? Isso eu estou falando na perspectiva de empresas, tá? Na perspectiva de empresas. E aí, observem que o nosso foco principal aqui, tratando do aspecto da logística, a gente tem a figura do faturamento. Então, o nosso foco aqui são empresas da iniciativa privada, são empresas que têm faturamento, empresas que vendem produtos e faturam, tá? Então, esse é o nosso grande ponto central aqui de estudo, tá? Aí, vamos lá. Essas empresas da iniciativa privada, elas pagam PIS e COFINS, como a gente já falou. Sobre o quê? Sobre o faturamento, ou seja, quanto ela vendeu. O que é o faturamento, professor? O faturamento é
a receita que a empresa ofere, são as vendas que a empresa realiza, tá? Então, em cima desse faturamento haverá incidência de PIS e de COFINS. E como é que eu vou pagar o PIS e COFINS? Depende do regime, tá? Então, a gente tem dois regimes possíveis para a cobrança de PIS e de COFINS, tá? Sobre o faturamento, lembrando sempre, tá? Então, a gente tem um regime cumulativo, e a gente tem um regime não cumulativo, tá? E o que seria esse regime cumulativo e o regime não cumulativo, tá? Todos dois incidem sobre o faturamento. Então, eu vou cobrar PIS e COFINS sobre o quanto a minha empresa vendeu, sempre, tá? Só que o regime cumulativo, ele incide sobre esse faturamento, ou seja, quanto eu vendi, sem direito a qualquer dedução de créditos, tá? Já o regime não cumulativo, ele foi criado ali em 2002 para a PIS e em fevereiro de 2004 para o COFINS. E ele constitui os sistemas de crédito e débito, na qual um compensa o outro, tá? Então, eu vou mostrar um exemplo mais à frente para vocês com números. Mas o que seria o cumulativo e o não cumulativo? No regime cumulativo, eu vendo produtos, eu pago PIS e pago COFINS. Então, se eu vendi R$ 1.000, eu vou pagar impostos de PIS e COFINS. Desculpa, eu vou pagar a contribuição de PIS e COFINS sobre R$ 1.000, tá? No regime não cumulativo, além de eu pagar, tá? Eu tenho que pagar quando eu vendo produto, os mesmos R$ 1.000 que eu vendi, eu vou ter que pagar PIS e COFINS sobre os R$ 1.000. Só que eu tenho o direito de me creditar das compras que eu fiz anteriormente, tá? Então, se eu comprei R$ 1.000 ou R$ 500, eu ganho um crédito tributário. Por quê? Porque quando eu compro esse produto, tá? Esses R$ 500, por exemplo, quando eu comprei esse produto ao valor de R$ 500, ali dentro já existia PIS e COFINS, tá? Então, eu já estaria pagando PIS e COFINS nessa etapa anterior, tá? Então, na sequência, quando eu for vender os produtos com o meu lucro, com os meus custos adicionais, eu vou criar um novo preço para esse produto e vou vender, por exemplo, o que eu comprei a 500, eu vou vender por 1.000. Então, agora, nesse momento, eu tenho que pagar o PIS e o COFINS. Só que no ato que eu vou pagar, eu já tinha pago algo antecipadamente. E aí eu ganhei o crédito tributário e tinha o débito a pagar. Um contra o outro, eu vou ver a diferença do que eu tenho realmente a pagar, tá? Eu vou mostrar para vocês um exemplo numérico sobre cada uma dessas situações, tá? Tanto para o cumulativo como no não cumulativo. Então, via de regra seria o quê? O regime cumulativo, eu pago o imposto, ponto. No regime não cumulativo, eu tenho direito a créditos sobre as compras que eu fiz anteriormente, tá? Essas compras são sobre matéria-prima, produtos que estão vinculados à minha atividade fim, tá? Então vamos lá. Vamos falar mais sobre o primeiro regime, que é o cumulativo, tá? Então, o fato gerador da contribuição, nesse caso, das empresas que a gente está trabalhando, empresa privada, é o faturamento, a gente já viu. Então, o que é que leva eu pagar PIS e COFINS? Eu fazer uma venda de um produto, tá? Eu vendi produto, a minha empresa ela vai ser obrigada a pagar PIS e COFINS, tá? Então, assim, sempre que uma pessoa jurídica, né? Uma pessoa jurídica, ela oferir receita, ou seja, ela tiver receitas, desde que elas não sejam receitas isentas, né? Que ela tenha algum tipo de exclusão, você vai ser sujeito a pagar PIS e COFINS, que é o que eu já falei para vocês. Essa contribuição, ela é mensal. Então, todo mês eu apuro o PIS e o COFINS para pagar no mês seguinte, tá? Então, o faturamento que eu tenho de setembro, eu vou pagar o imposto em outubro. O faturamento que eu tenho em outubro, eu vou pagar o imposto em novembro, tá? Então, é recorrente, é mensal o pagamento do PIS e COFINS, tá? E aí, nesse regime cumulativo, as alíquotas, elas são 0,65% para PIS e 3% para COFINS, tá? Aí vamos lá. Essas alíquotas de PIS e de COFINS, como eu disse para vocês, as contribuições do PIS e do COFINS, elas são federais. Então, ela vai ser o mesmo percentual para
São Paulo, vai ser o mesmo percentual para Paraíba, o mesmo percentual para Pernambuco, o mesmo percentual para Alagoas, tá? Ela é uma contribuição federal e a alíquota não vai variar de acordo com o município ou com o estado, diferentemente do ISS, né? O ISS ele tinha ali um intervalo de 2 a 5% e o município vai cobrar aquele percentual definido na sua legislação específica. Tinha uma métrica de 2 a 5%, né? Um intervalo. Nesse caso, não. Quem optar pelo regime cumulativo vai ser 0,65% para PIS e 3% para COFINS, tá? Então, como é que são calculados esse PIS e COFINS, né? Você tem o valor do faturamento, que são as vendas que foram feitas no mês. Aqui eu coloquei como exemplo 5 mil, tá? Tá aqui, ó, 5 mil reais. Então, em cima desses 5 mil reais, eu tenho PIS, que é 0,65, e tenho COFINS, que é 3. De onde vem essa porcentagem, gente? Da legislação que regulariza o PIS e o COFINS, tá? Então, eu tenho uma venda no mês de 5 mil reais, tá aqui. Em cima dela, eu vou multiplicar pela alíquota do PIS e depois pela alíquota do COFINS, tá? Então, nesse caso aqui, do regime cumulativo, eu teria a pagar, ou seja, a recolher R$ 32,50 de PIS, que foi 5 mil reais do meu faturamento do mês, vezes a alíquota de 0,65, que está definida para PIS. Isso dá R$ 32,50 a recolher, ou seja, a pagar. No caso de COFINS, eu tenho 5 mil reais, o mesmo valor do faturamento, vezes a alíquota de COFINS, que é 3% definida na legislação, para regime cumulativo, tá? E aí eu tenho 5 mil reais vezes 3%, R$ 150 reais a recolher, tá? Então, o que é que eu tenho aqui nesse momento? R$ 32,50 a pagar de PIS e 150 a pagar de COFINS. Então, como é que eu calculo o tributo sobre o regime cumulativo? Pego o meu faturamento e aplico as alíquotas, tá? Salvo as exceções e alguma redução definida em legislação, algum pagamento desse tributo já feito de uma forma antecipada por alguma retenção, ou algum desconto que a empresa venha a ter, esse é o caminho, tá? 5 mil reais é o faturamento, vamos considerar que esse é o valor final do meu faturamento do mês, eu vou aplicar as alíquotas de PIS e as alíquotas de COFINS, tá? Que é a mesma para todo o território nacional, ok? Isso é o regime cumulativo. E aí, quem vai ser, né, colocado nesse regime cumulativo? Então, tem empresas que ela pode optar por ser regime cumulativo e tem empresas que podem optar por ser não cumulativo, tá? Mas existem empresas que não têm opção ou vão estar excluídas de alguma forma, tá? Então, no regime cumulativo, a gente viu que ele incide sobre o faturamento. As pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as pessoas jurídicas, as pessoas a ela equiparada, na legislação de imposto de renda, podem optar pelo regime cumulativo ou não, exceto as empresas que são optantes do Simples Nacional, tá? As empresas que são optantes do Simples Nacional, elas nem vão ser regime cumulativo, nem vão ser regimes não cumulativo. Por quê? Porque as empresas do Simples Nacional vai pagar o seu tributo, como a gente viu anteriormente, tá? Lá na disciplina de contabilidade, a gente viu que as empresas do Simples Nacional pagam seus tributos conforme o seu faturamento e conforme a sua tabela específica de alíquotas de acordo com o seu setor. Então, a gente acha a alíquota efetiva e, com base naquele setor e com base no faturamento dos últimos 12 meses, ela paga o seu tributo, tá? Então, as empresas do Simples Nacional, elas nem são lucro, nem são regime cumulativo, nem são regimes não cumulativo, tá? Então, aqui eu também tenho aquelas empresas que são sujeitas à modalidade não cumulativa. Então, as empresas que são obrigadas a ser do regime não cumulativo, logicamente, elas não vão poder ser cumulativo, tá? Então, aqui o que eu posso dizer a vocês que, geralmente, tá? As empresas que são optantes pelo regime do lucro presumido, elas são empresas pagadoras de PIS e COFINS pelo regime cumulativo, tá? A gente viu também na disciplina de contabilidade que as empresas elas fazem opções tributárias, como ser uma empresa do Simples, como ser uma empresa do lucro real ou como ser uma empresa do lucro presumido.
Então, geralmente, as empresas que são do lucro presumido, elas apuram o PIS e o COFINS pelo regime cumulativo, que é esse exemplo que eu dei a vocês aqui anteriormente, tá? Então, via de regra, empresas do lucro presumido pagam o seu PIS e o COFINS com base no regime cumulativo, tá? Então, fora essas empresas do lucro presumido, a gente tem que as empresas do Simples Nacional não é nem de um regime nem de outro, tá? Então, empresas do lucro presumido pagam o PIS e COFINS pelo regime cumulativo, que é o regime que não dá direito a crédito. Quando a gente vem para cá, eu trouxe para vocês todas as possibilidades, né, que dizem que esses tipos de empresa vão ter que ser pagadoras do regime cumulativo. Então, são empresas que não podem pagar, não podem optar por pagar o seu imposto pelo regime não cumulativo, tá? Então, serão empresas do regime que vão ter que pagar os seus impostos, PIS e COFINS, pelo regime cumulativo. As empresas do lucro presumido, tá? As empresas do lucro presumido, ou arbitrado. Arbitrado é quando a empresa ela não optou por nenhum regime no início do ano e ela vai ser, para ter que pagar o seu imposto, o fiscal vai arbitrar o imposto que ela vai dever, tá? Mas é algo de exceção, tá? As empresas, de uma forma correta, elas fazem uma opção. Ou elas são lucro presumido, ou elas são lucro real, ou elas são simples nacional. Ou temos a exceção também do MEI, tá? Então, se as empresas optam pelo lucro presumido, elas vão ser pagadoras do regime cumulativo, tá? PIS e COFINS. Então, sou do lucro presumido, eu pago PIS e COFINS por o regime cumulativo, tá? Então, as empresas cooperativas, então, as sociedades cooperativas, tá? Cooperativas que a gente tem aqui, cooperativas dos taxistas, cooperativas do catadores, né? Cooperativas de reciclados, tá? Os bancos, instituições financeiras também vão pagar pelo regime cumulativo, serviços de vigilância de transporte de valores e os órgãos públicos também vão pagar pelo regime cumulativo, e as pessoas jurídicas imunes a impostos, que são aquelas que eu falei para vocês, são as empresas é, sem fim lucrativo, né? Quando ela tiver faturamento, ou seja, quando ela vender algum tipo de produto, ela tiver faturamento, elas vão pagar pelo regime cumulativo, tá? Então, nessas situações aqui, as empresas não têm a opção de escolher entre ser regime cumulativo ou não cumulativo, tá? Aí, se eu dissesse a vocês, tem um supermercado aqui, ele vende produtos. O supermercado vende produtos de limpeza, produtos alimentícios, não tem problema, ele pode ser lucro real ou lucro presumido, lembra? Então, se ele pode ser lucro presumido, ele pode ser regime cumulativo. Mas ele pode ser do lucro real? Pode. Então, ele pode ser do regime não cumulativo, que é o que eu vou mostrar a vocês na sequência, tá? Então, esse slide aqui traz as empresas que são obrigadas, né? Eles têm que ser pagadoras de PIS e COFINS pelo regime cumulativo. Eles não têm a opção de pagar o PIS e COFINS pelo regime não cumulativo, que é o que eu vou mostrar na sequência. Tá, o regime não cumulativo, ele vem com o objetivo de dar mais possibilidade às empresas de fazerem estudos tributários e verificar aquilo que é melhor para ela, tá? Então, a sistemática da não cumulatividade, né, do pagamento das contribuições do PIS e COFINS, ela não exclui a possibilidade do regime cumulativo, né? Então, você tem as duas opções. Conforme se deduz da análise da legislação 10.637 e da 10.833, a não cumulatividade ela vai se aplicar somente às pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro real, seja trimestral ou anual, tá? O que é que isso quer dizer? Que eu falei para vocês anteriormente que as empresas do lucro presumido, elas vão pagar os seus impostos conforme o sistema cumulativo, que foi as suas contribuições de PIS e COFINS pelo regime cumulativo, que foi o exemplo mostrado, numérico mostrado anteriormente. As empresas do lucro real, elas vão pagar PIS e vão pagar COFINS pelo regime não cumulativo, tá? O que é esse regime não cumulativo?
É um regime de créditos tributários que eu exemplifiquei, né, apenas de uma forma oral para vocês e vou mostrar um exemplo mais para fixar para vocês, tá? De cara, a gente vê a diferença entre as alíquotas, né? As alíquotas para fins de pagamento do PIS e COFINS pelo regime não cumulativo, eu pago 1,65 para PIS e 7,6 para COFINS. Vou só voltar aqui, tá? Vejam nesse exemplo. Nesse exemplo do regime cumulativo, eu pagaria 0,65 para PIS e 3% para COFINS. Mas eu pago na medida que eu vendo o meu produto apenas, tá? No regime não cumulativo, eu tenho direito a crédito. Então, por isso, as alíquotas, elas aumentam. Por quê? Porque eu tenho possibilidade de fazer deduções desse imposto a pagar no final, que é justamente o regime não cumulativo, que é o sistema de crédito, tá? Que as empresas podem usar, que forem optantes pelo lucro real, tá? Então, a gente viu na disciplina de contabilidade que se eu tenho um supermercado, por exemplo, eu posso ser lucro real, mas eu posso ser também lucro presumido. Eu tenho essa opção. Então, isso quer dizer que eu posso escolher pagar o meu imposto de PIS e COFINS pelo regime cumulativo, se eu for do lucro presumido, ou pelo regime não cumulativo, se eu for uma empresa do lucro real, tá? Então, quem vai escolher? O empresário vai escolher a sua modalidade, desde que eles não estejam numa empresa que é obrigada a ser lucro presumido ou numa empresa que é obrigada a ser lucro real, tá? Existem situações. Aí vamos usar o exemplo do caso do PIS e do COFINS nesse regime não cumulativo. Então, a primeira etapa, vou começar aqui por baixo, tá? Por aqui por baixo. Se você observar, o mesmo faturamento que eu tinha no exemplo anterior de R$ 5.000, eu tenho aqui. Qual é o faturamento? R$ 5.000, nessa parte aqui inferior. Nesses R$ 5.000 é o quanto eu vendi de produtos. R$ 5.000. As alíquotas, eu disse a vocês aqui, ó, anteriormente, que era 1,65 para PIS e 7,6 para COFINS, nesse regime não cumulativo. As alíquotas são maiores. Então, agora, quanto é que eu vou pagar de PIS? Ou seja, eu vendi os meus produtos e tenho a pagar. Eu tenho que pagar R$ 5.000, é o valor do meu faturamento, vezes a alíquota, que é 1,65 para PIS. Então, eu tenho que pagar R$ 82,50. No caso do COFINS, eu tenho R$ 5.000 de faturamento e vou pagar 7,6, que equivale a R$ 380 de COFINS, tá? Então, se eu fosse olhar para o quanto eu devo, quanto eu tenho que pagar, eu tenho aqui R$ 82,50 para PIS e 380 para COFINS. Isso é o valor que eu tenho a pagar, tá? Mas o regime não cumulativo, tá, das empresas do lucro real me dá a opção de crédito tributário. O que é esse crédito tributário? Eu comprei mercadoria, ó, eu comprei matéria-prima para fazer o meu produto. Vamos supor que eu sou uma indústria. Eu comprei um produto que é uma matéria-prima, mas poderia ser um produto só para eu revender, como supermercado. Eu comprei produtos para revender, ou matéria-prima para revender, no valor de R$ 2.000. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular as mesmas alíquotas em cima desse produto que eu comprei, tá? O que é que isso quer dizer? Que eu vou pegar os créditos tributários do produto que eu comprei, tá? Então, aqui eu estou pagando sobre a venda e aqui eu estou me creditando sobre as minhas compras, tá? Então, eu comprei R$ 2.000, tá? De uma matéria-prima qualquer. E aí eu vou calcular o PIS e o COFINS em cima de R$ 2.000. O PIS é 1,65 e o COFINS é 7,6, as mesmas alíquotas, tá? Então, isso quer dizer que quando eu comprei R$ 2.000, R$ 33 era imposto de PIS. Quando eu comprei R$ 2.000, 7,6 de COFINS, eu já estava pagando ali dentro desse produto que eu comprei. Então, eu tenho um crédito tributário. Eu uso como exemplo fictício a figura do cashback, né? Então, a gente tem hoje o cashback, tá? Isso aqui não é um cashback, tá, gente? Mas ele se assemelha para a gente entender essa lógica. Então, é como se eu tivesse comprado R$ 2.000 e tivesse gerado um crédito de 33 para PIS e 152 para COFINS. Esse crédito eu guardei.
E na hora que eu vendo os meus produtos, eu tenho um imposto a pagar. Só que eu não vendo o meu produto pelo mesmo preço que eu compro, né? Eu tenho um custo para vender esse produto, eu tenho despesas para vender esse produto e eu tenho o meu lucro para vender esse produto. Então, esse produto é revendido mais caro, tá? Então, eu comprei R$ 2.000 e auferi 33 de PIS e 152 de COFINS de crédito. Mas quando eu fui vender o produto, eu tinha que pagar 82,50 e 380. Então, o encontro aqui, ó, no seu lado direito, o encontro do PIS a recuperar, que é R$ 33, com o PIS a recolher, que é R$ 82,50, me dá uma diferença de R$ 49,50. O que é que eu quero dizer? Que dos R$ 82,50 que eu tinha a pagar, eu abati os 33 que eu já tinha pago e restou a pagar R$ 49,50, tá? Isso a gente chama de apuração do PIS e COFINS, tá? Que é o encontro entre o que eu tenho de crédito e o que eu tenho de débito a pagar, tá? A mesma coisa com o COFINS. O COFINS eu tinha já um crédito de 152 da mercadoria que eu comprei e eu abati esse 152 do valor que eu deveria pagar, que era 380. Então, significa que eu vou pagar no final 228, tá? No final das contas, eu estou pagando sempre o meu valor cheio, eu estou pagando 380, mas 152 eu já paguei de forma antecipada quando eu comprei produtos e agora eu estou pagando a diferença do que eu deveria realmente pagar, tá? Sobre o que eu vendi. Então, vejam que eu tenho dois regimes. O cumulativo, ele não me dá direito a crédito, eu só pago na saída, mas as alíquotas são menores, empresas do lucro presumido que seguem essa regra. Quando a minha empresa ela é do lucro real, ela me dá direito a crédito tributário, mas as alíquotas são maiores, tá? Como é o exemplo daqui, tá? Então eu faço esse confronto entre o que eu já paguei versus o que eu deveria pagar e encontro efetivamente o que eu iria pagar. Então, se eu dissesse, quanto essa empresa vai pagar de PIS agora? R$ 49,50. Quanto ela vai pagar de COFINS agora? 228. Porque ela se apropriou dos créditos de produtos anteriores que ela comprou. Porque o regime não cumulativo dá direito a esse crédito tributário a ela. Tá bom? E aí, contribuintes que estão excluídos desse regime não cumulativo, né? Como eu disse a vocês, é uma comparação entre o outro, né? O lucro presumido, ele não pode pagar pelo regime não cumulativo, ou seja, ele vai ter que pagar pelo regime cumulativo. As empresas do Simples Nacional, porque ela tem que fazer essa escolha, né, de pagar pelo Simples Nacional, ela não paga por um nem por outro. E as pessoas jurídicas obrigatoriamente incluídas na cumulatividade, como as instituições financeiras, tá? Então, a instituição financeira é uma das únicas que ela vai ter uma diferença entre o regime tributário e o regime de apuração, tá? As empresas que são instituições financeiras, elas são obrigadas, tá? Elas são obrigadas a ser do lucro real, tá? Então, se você disser assim, os bancos, eles são lucro real, então eles pagam seus impostos pelo regime não cumulativo, que é esse que eu acabei de mostrar. Aí eu vou dizer a você que não, tá? Porque os bancos, eles vão ser do regime das empresas do lucro real, ou seja, é uma empresa do lucro real, mas o seu PIS e COFINS é pago pelo regime cumulativo, tá? Não dá direito a crédito tributário pela sua natureza e pela legislação, tá? Então, ele é a única empresa que vai ter essa frente trocada, vamos dizer assim. Ele é uma empresa do lucro real, mas não paga pelo não cumulativo, ele paga pelo cumulativo. Então, se a minha empresa é um banco, instituição financeira, ela vai sempre pagar o PIS e COFINS na saída, ou seja, nas vendas dos serviços, baseado do quê? Baseado no regime cumulativo, que é 0,65 e 3%. Ok? Então, pessoal, é isso, tá? Eu gostaria de deixar claro para vocês essas diferenças, tá? Que a gente tem a existência do PIS e do COFINS no lucro real, no lucro presumido, nos sistemas cumulativo e nos sistemas não cumulativo, tá? E aqui, por final, eu trago uma curiosidade que é a FD Contribuições, né? A FD Contribuições é uma das escriturações públicas digital que as empresas enviam
para, no caso, a Receita Federal, com as informações sobre as compras e as vendas dela e com relação os pagamentos, tá? Das contribuições que elas fazem, tá? Então, esse sistema público de escrituração digital é um sistema que as empresas precisam informar, escriturar as suas contribuições de PIS e de COFINS que fizeram para que a empresa tenha ciência, né, do que ela realiza de atividade dentro das empresas, tá? E aí, vale destacar lá no início da nossa disciplina que a gente viu as obrigações, né? Principal e acessória. Então, se a gente fosse falar qual a obrigação principal do PIS e COFINS? É recolher o PIS e COFINS. Então, você vai observar se é cumulativo, se é não cumulativo, vai verificar qual o valor que você tem a pagar efetivamente e pagar é o ato da obrigação principal. Já o SPED seria a obrigação acessória, que é o quê? Prestar informações adicionais sobre a sua apuração, e aí a sua empresa vai poder ser, por exemplo, fiscalizada pela Receita e verificada que ela está em conforme, né, que ela está conforme ou inconforme, claro, com as questões, tá? Por exemplo, uma empresa que informa que vendeu produtos para você e você não informa que comprou. Então, há uma divergência de informação por meio da escrituração pública digital. É possível as empresas serem fiscalizadas nesse âmbito, né? O que anteriormente era algo mais presencial, algo amostral, algo feito de uma forma mais difícil, né? Com maior dificuldade, hoje a gente tem mais facilidade. Tá joia, gente? Então, era isso que eu queria passar para vocês sobre PIS e COFINS de uma forma breve e objetiva, tá bom? Até o nosso próximo encontro.